E sobre a nomeação aí de autoridades, doutor Guilherme, com todo respeito, não dá para falar que o Bolsonaro, que estava cumprindo os requisitos legais para tentar trocar o responsável pela Polícia Federal e foi ilegalmente impedido pelo STF, não dá para comparar com um presidente que acaba de colocar no Supremo Tribunal Federal o seu antigo advogado, portanto seu amigo, e também o seu antigo partidário comunista, né? Então, pelo amor de Deus, se for para falar de indicações que interferem aí no julgamento de causas ou potencialmente interfeririam, eu acho que o Lula não é exemplo. Está no ar o Boletim Coppola News, o canal de cortes mais visto do YouTube. Eu sou Márcio Andrade. E no vídeo de hoje você vai ver que a Lei Magnitsky, sanções, tarifaço e também cancelamento de vistos, tudo isso pode acontecer com autoridades autoritárias aqui no Brasil. Algumas coisas já aconteceram, mas tem muito mais coisas por vir. Portanto, se inscreva no canal, deixa o seu comentário e deixa também o seu like. Se liga aí. Vamos ao debate. Guilherme Sugimori, o governo deve temer o impacto da CPMI do INSS? Boa noite, Leandro. Boa noite, Caio. Estava morrendo de saudade do Caio. Vem aqui na CNN muitas vezes, nunca encontro ele. É uma questão de agenda. Estou muito feliz, só estou triste que o Caio não está aqui hoje. Eu queria dar um abraço. Faz anos, Caio, que a gente não faz um programa junto. Hoje a gente quebra esse jejum. Infelizmente você está distante aí, mas numa próxima te dou um abraço aqui, tá? Bom, Leandro, olha, o governo deve temer? Deve, mas não deveria. Né? A gente tem aqui uma guerra de narrativas, a gente já está vendo ela se desenhar, a oposição está querendo distribuir essa culpa, inclusive ao governo, ou talvez com mais culpa ao governo, e não é isso que os fatos indicam, tá? As fraudes, segundo os relatórios da CGU, começaram até antes de 2019, 80% das instituições, dos convênios de onde se originaram essas fraudes, ocorreram durante o governo Bolsonaro, e só pouquíssimas, uma parcela pequena, que foi firmada no governo Lula. O que a oposição está dizendo é que esse valor aumentou muito em 2023, no início do governo Lula. E aumentou mesmo. Ela teve um aumento de cerca de 80% de 2022 para 2023. Mas o que a oposição não está dizendo é o seguinte: esse aumento, essa tendência de aumento das fraudes, ela já vinha acontecendo. De 2021 para 2022, já houve um aumento de 32%, e antes estava estável, estava numa média. Aí aumentou 32% e aumentou mesmo 80%, que é um aumento grande. Mas eu li uma reportagem interessante, Leandro, de um professor da GV que estuda isso, e esclareceu, ele chama-se Luiz Lopes Martins, e ele explicou que esse aumento é comum nesse tipo de fraude, porque elas demoram para se estruturar e elas levam um tempo para amadurecer, de modo que esse crescimento em 2023 pode ser um desdobramento dos anos anteriores. Então você tem um aumento mesmo, mas é difícil atribuir isso ao governo Lula, especialmente porque no governo Lula iniciaram as investigações, né? A CGU começou a investigar isso em 2023 e a PF seguiu investigando. Agora a gente tem a CPI e a gente tem inquérito no Supremo por causa do envolvimento de gente de foro privilegiado. E o que a oposição está dizendo? Está dizendo que o governo demorou a agir e também vai apontar para o envolvimento do irmão do Lula, né? Que era o vice-presidente de uma das instituições onde houve essas fraudes. Eles vão dizer isso, é uma guerra de narrativas, mas veja, o governo tem argumentos e está razoavelmente vacinado. Não apenas as fraudes começaram durante o governo Bolsonaro e foram meio que construídas nesse governo. Mas também a demora em agir é questionável, porque se o governo demorou, o governo Bolsonaro não agiu. Então há uma acusação de ineficiência ou de inércia, ou até de incapacidade quanto ao início do governo Lula, mas o governo Bolsonaro não agiu. E é uma acusação pior, isso é um quadro pior. E quanto ao envolvimento do irmão do Lula,
ele de fato era vice-presidente do Sindinap, eu acredito que era o nome, mas eu aponto o seguinte, foi o próprio Sindinap, um dos órgãos que denunciou as fraudes. Foi a coordenadoria jurídica que fez a denúncia dessa fraude. Então, o governo tem algumas questões complicadas e deve temer, mas ele está vacinado, ele tem bons argumentos para distribuir essa culpa muito mais ao governo Bolsonaro do que ao governo Lula. Mas guerra de narrativa é guerra de narrativa, o que se prova até pelo Datafolha. É uma pesquisa Datafolha que foi feita que diz que 70% das pessoas entrevistadas acredita que essa culpa é dos dois, essa culpa tem que ser compartilhada entre os dois governos. Então, ele tem algo a temer? Tem algo a temer. Eu acho que não deveria, mas todo governo teme CPI. Caio, o governo deve temer o impacto da CPMI do INSS? Olá, Leandro. Olá, doutor Guilherme. Saudações à nossa audiência. Olha, discordo, meu estimado debatedor. O governo do PT, ele não precisa ter medo de CPI nenhuma, porque o Lula governa de mãos dadas com o judiciário e com a imprensa. Lula e os seus aliados, eles são poupados tanto nos tribunais quanto nos jornais. O senhor G. Dias, por exemplo, o ministro do Lula, aquele ministro do Lula que abriu as portas do Palácio do Planalto para os manifestantes, para os vândalos do 8 de janeiro, nunca foi importunado nem por magistrados, nem por jornalistas. Enquanto isso, tem assessor do ex-presidente Bolsonaro que foi preso com provas forjadas, torturado na cadeia e que segue sem as suas liberdades até hoje, mesmo com a sua inocência provada, tá? E ninguém questiona, ninguém pressiona, ninguém exige esclarecimentos, nem no judiciário, nem no noticiário. O maior aliado do Lula, pegando um outro exemplo nas redes sociais, é o deputado André Janones. E ele foi flagrado num áudio promovendo aquela prática antirrepublicana da rachadinha. Mas o seu processo político foi arquivado na Câmara pelo senhor Guilherme Boulos, né, um aliado de extrema esquerda do PT, e o seu processo penal, se eu não me engano, foi resolvido com um simples ressarcimento. Tá? E como que a imprensa cobriu esse escândalo? Sem dar aí grande destaque e com a maior naturalidade. Olha só isso aqui. Portal G1. Tá? STF valida acordo em que Janones admite rachadinha e arca com multa para não ser processado. Janones admitiu formalmente a prática do crime. O parlamentar pagará R$80 mil à vista e o restante em 12 parcelas, fecha aspas. E aqui é preciso deixar bem claro que o pagamento foi em 12 vezes sem juros, porque nesse crediário do judiciário, os aliados do PT negociam a prazo, mas os inocentes da direita pagam antecipado. Tudo muito diferente de quando aquelas suspeitas de rachadinha recaíam sobre o gabinete do filho do ex-presidente Bolsonaro. Aí teve gritaria, processo penal, STF, cobertura na mídia, indignação nas redações, e a gente chama isso de duplo padrão. Mas seguindo, finalmente trazendo aqui para o tema em debate, como bem citou o doutor Guilherme, nós temos o caso do irmão do Lula da Silva, o senhor José da Silva, conhecido, vejam só, como Frei Chico. E, óbvio, a gente presume que esse Frei Chico seja mesmo um homem santo, considerando que o seu irmão Lula se considera a viva alma mais honesta do país e disse isso com todas as letras. O fato é que, contrariando toda essa honestidade da família Lula da Silva, há fortes evidências de que o sindicato dirigido pelo Frei Chico, o irmão do Lula, tenha roubado milhões e milhões de reais de velhinhos, de vulneráveis, com aqueles descontos fraudulentos das aposentadorias, nesse esquema que ficou conhecido como a farra do INSS. Trago aqui para vocês uma manchete aqui da casa, da CNN Brasil. Sindicato que tem irmão de Lula como vice-presidente arrecadou 259 milhões desde 2019. Vejam só o salto. A investigação da Polícia Federal apontou aumento de arrecadação de 17 milhões em 2019 para 90 milhões em 2023. Só que é pior ainda, Leandro, deixa eu me esticar um pouquinho aqui. Como noticiou o site do Metrópolis, para cada aposentado que era descontado, o sindicato do irmão do Lula pagava uma comissão para os dirigentes. Ou seja, se houve fraude, como parece que houve, ela era incentivada com bônus milionários. Então, esses são os fatos. Mas aí quando a gente vai ver como as autoridades reagiram a isso, olha essa matéria aqui da
da Fórum. PF nega investigação contra o irmão de Lula e o seu sindicato. Manchete da CNN Brasil. AGU exclui sindicato do irmão do Lula de bloqueio de recursos. Então, para dar uma amarrada e responder aqui a questão em debate, o governo Lula e os seus aliados, os seus parentes nos sindicatos, eles devem temer o impacto de uma CPI do INSS? Não, Leandro. O Lula não precisa ter medo, porque o Lula não corre risco. Nesse jogo, ele é amigo de quem apita e ele é amigo de quem narra. O time adversário pode até se esforçar, mas o resultado final dessa partida está garantido, infelizmente. Guilherme Sugimori, a devolução dos valores desviados pode frear possíveis consequências negativas? Leandro, não vai frear, mas certamente faz diferença, né? Até porque eu repito esse cenário. Quer dizer, o governo anterior não agiu e foi no governo anterior que se construíram essas fraudes. O governo atual agiu, fez parar as fraudes e agora está tentando ressarcir os lesados. Já houve, se não me engano, aqui 1 bi, né, de ressarcimento na operação do governo. Veja, isso faz toda a diferença para a narrativa. Isso demonstra uma ação. E apesar de o Caio afirmar que há uma proteção da imprensa, do governo, quer dizer, eu imagino que talvez esse tratamento mais benéfico possa ser um resultado natural das diferenças entre esse tipo de atitude. Porque, vamos lá, antes do governo Bolsonaro, eu gostaria de lembrar que a imprensa nunca teve amores pelo Lula, tá? E agora, eu faço uma valoração moral e olho porque foi o governo Bolsonaro, e eu critico capas de revista e colunas dizendo uma difícil escolha. Não acho que era uma difícil escolha, considero o governo Bolsonaro um desastre, mas lembro que antes disso o Lula era extremamente atacado pela imprensa, o que explica agora um carinho, talvez, como o Caio gostaria de chamar, uma proteção do governo Lula em relação aos outros governos. Bom, o Lula não deu uma declaração dizendo, vou interferir. O Lula não fala, eu vou trocar. Quem está ali na ponta, se me prejudicar, eu vou trocar. Não vou esperar prejudicar minha família. Se não puder trocar, vou trocar o chefe. Se não puder trocar, vou trocar o ministro. Como disse o Bolsonaro em 2020. E aí a gente vê essas operações acontecendo, as pessoas sendo presas. E veja, não é que não teve consequência já. O Lupe caiu. O presidente do INSS, o Alessandro Stefanuto, eu posso estar errado no sobrenome dele, mas o presidente foi demitido. E está sendo investigado. A investigação está acontecendo. Pela CGU aconteceu, pela Polícia Federal e agora no Supremo Tribunal Federal. Então as críticas da imprensa são menores porque as atitudes são melhores. Isso está sendo investigado e agora está sendo ressarcido. Vai frear possíveis consequências? Talvez não freie, mas esse tipo de atitude construtiva e democrática significa um cenário melhor e por isso a gente vê um cenário melhor e vê elogios onde eles são merecidos? Talvez sim. Então não freia, mas é razoável, é acertado e melhora um pouco o quadro para o governo. Caio, a devolução dos valores desviados pode frear possíveis consequências negativas? A única possibilidade de nós chamarmos essa operação abafa de devolução, Leandro, é se as entidades que roubaram dinheiro dos pobres, vulneráveis, aposentados, elas ressarcirem as pessoas que elas ilegalmente lesaram nesse esquema multimilionário que abasteceu o sindicalismo lulopetista com o dinheiro de bolsões de miséria. Isso seria, sim, uma devolução, um ressarcimento. Não é isso que o governo Lula propõe. O governo Lula propõe emissão de dívida pública para pagamento dessas pessoas na casa dos bilhões de reais. E quando você faz a conta matemática do juros sobre a dívida, essa dívida que originalmente, que foi subtraído ilegalmente das pessoas, que na casa de 6, 7, 8, 9 bilhões de reais, isso se transforma em dezenas de bilhões de reais que serão pagos pelo pagador de impostos. Portanto, Lula tenta fazer aí uma boa ação para variar, usando aí o dinheiro alheio.
É assim que esse governo resolve, fazendo mais dívidas e onerando ainda mais a nossa população. Agora, só vamos restabelecer a verdade dos fatos aqui. Os parlamentares da esquerda, especialmente do PT, lutaram com unhas e dentes. Isso está filmado no plenário da Câmara Federal e do Senado, junto com a CONTAG, que foi a entidade que mais se beneficiou dessa fraude, para justamente derrubar as proteções que o governo Bolsonaro tinha colocado por medida provisória contra o desconto não autorizado dos aposentados. O PT vai e derruba isso sob pretexto de que estava lutando pelo direito dos aposentados. Estava nada, estava lutando pelo direito dos sindicalistas praticarem esse tipo de fraude. Isso está filmado, não tem que ser objeto de debate. O que mais? Esse aumento aí, após a saída do antigo governo, só mostra que tão logo o novo governo se apossa dos cargos do INSS, disparam aí os casos de desvio. Tanto que, matematicamente, quando a gente pega todos os outros anos, algumas pessoas falam em 1,5 bilhão, 2 bilhões, e durante os 2 primeiros anos você tem mais de 4 bilhões de fraude, mais de 9 milhões de vítimas. Portanto, essa é a situação. E sobre a nomeação aí de autoridades, doutor Guilherme, com todo respeito, não dá para falar que o Bolsonaro, que estava cumprindo os requisitos legais para tentar trocar o responsável pela Polícia Federal e foi ilegalmente impedido pelo STF, não dá para comparar com um presidente que acaba de colocar no Supremo Tribunal Federal o seu antigo advogado, portanto seu amigo, e também o seu antigo partidário comunista, né? Então, pelo amor de Deus, se for para falar de indicações que interferem aí no julgamento de causas ou potencialmente interfeririam, eu acho que o Lula não é exemplo. O Brasil está passando por um momento muito delicado. As instituições, o poder legislativo, o judiciário, o executivo, estão completamente perdidos e estão completamente prejudicados, sem credibilidade. E tudo isso por conta de ações de pessoas da alta cúpula desses poderes. Pois bem, os três poderes, o poder legislativo, o judiciário e o executivo, eles tendem a estar harmônicos. Pelo menos é isso que diz a Constituição, deveria ser harmônicos, né? Deveria ter um equilíbrio entre os três poderes, cada um fiscalizando o outro, né? Na questão dos freios e contrapesos. A própria Constituição diz isso, porém, na prática não é assim que funciona. O que a gente vê hoje no Brasil é justamente um poder sobressaindo sobre o outro. Então, o que acontece? Isso necessariamente vai refletir lá na ponta, ou seja, no indivíduo, no povo, na sociedade. Tá? Mas, ao que parece, as ditas autoridades não estão nem aí para esse negócio, né? Não estão nem aí para as instituições que elas próprias pertencem, né? Então, a coisa está em uma tônica de projeto, na verdade, já vem de muito tempo, aquela coisa do projeto de poder, do poder pessoal, né? Todas as ações são em benefício próprio ou em benefício da minha ideologia política, da minha visão de mundo. Então, essas pessoas que estão nessas instituições, elas arrogam para si todo esse poder e traz essa tônica de visão de mundo para dentro da própria instituição, né? E, obviamente, quando isso acontece, aí há uma corrupção própria, né, de corromper a própria instituição. Ou seja,
O Brasil está em um patamar em que a alta cúpula que governa, que dirige o país, né? Ou seja, o pessoal do Poder Executivo, começando pelo Presidente da República, né? Aí tem o pessoal do Judiciário, começando lá pelo STF. Aí tem o pessoal do Legislativo, começando lá pelo Senado, né? Tem o pessoal lá da Câmara, são os deputados e tudo mais, no Senado e senadores. E ao que parece, a coisa está se enveredando aí para algo muito grande aí, de penalização em relação aos Estados Unidos para com o Brasil. É isso. Essa é a situação em que o Brasil se encontra, essa é a situação em que a população brasileira, a sociedade do Brasil, a nação brasileira se encontra. Por esse vídeo é isso, se inscreva no canal, deixe o seu comentário e deixe também o seu like. Até breve.